Bom dia a todos, bom dia para a nossa audiência. Prazer muito grande estar aqui hoje para falar desse grande mundo que é o mundo do lácteo, um mundo que vem crescendo bastante, tanto no Brasil como no exterior. E no Brasil vem crescendo por diversos motivos. Alguns deles é que, primeiro, as barreiras sanitárias entre os estados caíram nesses últimos anos, 2, 3 anos. Então, hoje, um fabricante de queijo de Minas Gerais pode vender para São Paulo e assim por diante, como também as barreiras para exportação caíram. Então, hoje, o Brasil está começando a entrar nesse mundo da exportação dos produtos lácteos, tanto para a Europa, como para a Ásia, como para os Estados Unidos. Então, o Brasil está começando a caminhar com esse mundo lácteo para o mundo exterior, para uma integração maior no Brasil inteiro, como já é o mundo da proteína e outros setores que o Brasil já vem liderando no mundo inteiro. Então, não tenho dúvida que nós vamos ter bastante resultados positivos para frente. O meu nome é José Roberto Sevieri, eu trabalho na Forlac, que é a feira para a indústria de lácteos, a feira que tem os equipamentos, processamentos e tecnologias para esse mundo fabuloso. Nós já iremos fazer agora a nossa terceira edição, de 23 a 25 de maio de 23, lá em Lambari, nessa simpática e linda cidade de Lambari, no sul de Minas Gerais, onde tem uma concentração bastante grande de fornecedores e de laticínios em toda a região, para que possam fazer a sua visita, para que possam encontrar as suas tecnologias e possam fazer negócios. Por falar em negócios, quem ainda não fez o seu credenciamento, a visitação é gratuita, basta você entrar em forlac.net.br e lá você vai encontrar um botão de credenciamento. Nesse botão você vai clicar e vai colocar os seus dados para receber o seu crachá antecipado. Junto com o crachá, você vai receber também toda a programação das palestras que vão acontecer lá. Nós temos 3 dias de palestras, onde nós estaremos apresentando tecnologias que tem nos estandes. Também teremos um encontro do Sebrae fazendo a sua parte, trazendo uma rodada de negócios entre os fornecedores, os principais laticínios do estado de Minas Gerais e de outros estados. Eles estão por lá e estarão trazendo bastante informações para todos os visitantes. Então, de 23 a 25 de maio, lá em Lambari, vocês vão poder encontrar tecnologias, expositores, equipamentos que vão poder melhorar e facilitar a vida do produtor do lácteo brasileiro. A Maria Antônia está entrando aqui agora, tá certo. Bom dia, Maria Antônia. Ai, bom dia. Deixa eu explicar a todos. Como eu tirei uns dias de férias, eu não estava em São Paulo, né? E não conseguia entrar. Mil perdões para vocês, não é o meu jeito de ser, gosto de entrar meia hora antes, estou ajeitando aqui a câmera. Mil perdões, mas vai ser uma live maravilhosa, porque a gente gosta de fazer sempre o melhor. Me conta, como vai? Bom dia a todos, bom dia, Cristiano, bom dia, Paulo, bom dia, Sevieri, mil perdões. Não é Paulo, é Pedro, é o Pedro Tapia da Transcalor. Eu sei o Pedro. O Pedro é da Transcalor, uma empresa super conhecida nossa. Olha, vê só como minha vista está ruim, a idade é uma tristeza. E o Cristiano é da Frigocenter, também 2 queridos nossos. Me conta o que você já falou. A gente estava falando aqui da importância das tecnologias e hoje nós vamos falar sobre 2 grandes tecnologias importantes. Uma delas, como você pode fazer a refrigeração diminuindo ou até acabando com o uso de amônia, que é um belíssimo gás refrigerante, mas que oferece um risco grande para a vida das pessoas. E também o Cristiano vai falar sobre essa questão, e o Pedro vai trazer para a gente a informação e o trabalho de como é que você tem que fazer na recepção, como é que você faz o refrigeramento da recepção de todos os produtos que são voltados para o mundo lácteo. Então, hoje o mundo é o mundo da refrigeração, é isso que nós vamos falar hoje aqui. E é verdade, né?
E trazendo tecnologias. Cristiano Aires, Frigocenter, bom dia, muito obrigado por ter vindo. Explica para a gente como é possível fazer refrigeração sem usar amônia ou usando menos amônia. Como é que é esse processo? Bom dia a todos. Bom dia, Maria Antônia, José Sevieri, Pedro Tapia. É um prazer estar aqui com vocês, né, ter essa oportunidade. E claro que tentarei ser breve, esse é um assunto bem extenso, né? Mas eu digo isso porque, assim, no mundo da refrigeração, você tem dois horizontes. Você tem o pessoal que só quer saber de amônia e acredita que só amônia faz frio de verdade. E você tem um outro pessoal que não quer saber de amônia, né? Que tem pavor de amônia ou já teve problema no passado e não quer saber de amônia. E é o pessoal do Freon, eu não quero te cortar, mas é o pessoal que usa Freon? Pode falar. É o pessoal que usa Freon, é isso? Exato, o pessoal chama de Freon, né? Mas seriam os fluidos sintéticos, que basicamente você tem amônia, que é um fluido natural, e você tem os fluidos sintéticos, que aí você tem uma infinidade, né? Você tem o 410, que é muito comum em Schiller, 134, 404, que é a família que o pessoal chama dos freons. E aí você tem esses dois horizontes, né? Você tem clientes que falam, não, mas freon é coisa pequena, freon não funciona bem, não gela bem, não é eficiente. E você já tem clientes falando, não, amônia, tô fora, não quero usar, é perigoso, pode matar. E a verdade está sempre no meio, né? Não está nos extremos. Você tem esses fluidos, a amônia vai ser usada provavelmente pelo resto da vida, e os fluidos sintéticos, não necessariamente os freons, mas os fluidos sintéticos também são usados. Cada um tem ali o seu território, digamos assim, né? Como o tempo era curto, né? Eu não cheguei a fazer uma apresentação específica, eu tenho uma apresentação da Frigocenter, que depois a gente pode passar fazendo um resumo sobre o que a gente faz, mas a gente trabalha focado em indústrias de alimentos. E normalmente quando a gente chega no cliente, o primeiro objetivo nosso é entender qual que é a expectativa do cliente, o que ele espera, porque muitos clientes às vezes chegam para mim, não, eu quero uma solução de refrigeração com amônia. Eu falei para ele, não, tudo bem, mas o que você quer de refrigeração? Né? Você tem ali que fazer o resfriamento do leite, você tem o resfriamento dos processos dele, às vezes ele trabalha, sei lá, com requeijão, ele tem um túnel de resfriamento de requeijão, ele tem as câmaras de estocagem, ele tem a climatização da produção. Então, assim, o objetivo final dele é ter o frio. Ele quer que a câmara dele seja mantida a tal temperatura, ele quer recepcionar o leite dele e fazer a refrigeração. E aí eu falo para ele como fazer. Normalmente a gente indica para ele a melhor solução, que às vezes é amônia, mas às vezes não é amônia. Né? Amônia normalmente começa a valer a pena quando a gente fala em capacidades grandes, tá? A gente está falando de 500 mil de quilocal para cima. Geralmente soluções para baixo, os freons costumam ser melhores, tá? Eu digo costumam porque cada laticínio tem suas particularidades. Na verdade, não só laticínio, tá? Isso vale para indústrias de alimento em geral. Cada um tem suas particularidades, depende da região do cliente. Às vezes o cliente tem um laticínio enorme, mas ele está no meio da cidade. Isso é muito comum, porque ele montou o laticínio lá atrás, numa área mais isolada. Então, era pequeno, era isolado. Com o tempo, a cidade vai crescendo, vai se aproximando do laticínio. Quando ele vai ver, o laticínio inteiro em volta já tem casas, tem residências, e se ele tem uma carga de amônia, cada quilo de amônia, ele é responsável por uma área em volta ali daquela carga de amônia. E quando a gente fala de capacidades grandes, a gente está falando muitas vezes de que ele já é responsável por todas as residências ali próximas a ele. Então, isso envolve um risco muito grande. Né? A amônia é seguro, né? Falam, a amônia mata. Ele é um fluido muito seguro, né? Claro que existem acidentes catastróficos que já envolveram, né, que foram acidentes fatais. Isso ocorre, claro que isso pode ocorrer, mas são em condições muito extremas, geralmente, né? Geralmente envolvem uma negligência da manutenção muito grande, anos de erros para isso ocorrer. Não é um fluido perigoso, mas o fato de você ter uma carga lá traz
para o cliente uma responsabilidade, né? Então, ele tem que ter licenças para comprar amônia, ele tem um controle do corpo de bombeiros muito maior, ele tem que ter operador de casa de máquinas. Então, assim, no geral, como fluido refrigerante, a amônia costuma ser o mais eficiente deles. Porém, você tem outro custo do lado, outros dois custos: a aquisição e a operação. Quando a gente fala de operação, a gente está falando de energia, mas a gente também está falando de gente. Quando a gente fala de um sistema de amônia, você tem que ter gente lá 24/7. Quando nós falamos de um sistema de fluidos sintéticos que não amônia, às vezes até fluidos como CO2, propano, mas que não são amônia, você já não precisa ter um operador de casa de máquinas. Então, tudo bem, amônia geralmente é mais eficiente, mas você tem um custo operacional maior, porque você tem que ter gente ali 24 horas. Então, você tem que pôr isso na ponta do lápis. Muitas vezes, quando a gente está falando de laticínios médios e pequenos, essa conta é muito significativa das pessoas e não cobre o custo, a economia que você tem com energia. Na verdade, ela cobre, né? Ela é maior, então não vale a pena. Fora isso, muitas vezes você pega um laticínio, por exemplo, que ele tem ali, tem que fazer a recepção do leite, você tem que fazer um resfriamento, então às vezes ele tem que trabalhar com uma solução de glicol, né? Que é uma solução hoje, assim, quando a gente fala de amônia, você tem um sistema bombeado, que são sistemas mais antigos, que a carga é enorme de amônia, e aí o primeiro passo que o pessoal fez, falou, é fácil, vamos diminuir a carga de amônia, a gente usa um fluido secundário, né? Faz um chiller com amônia, usando propileno glicol, e bombeia esse glicol para fazer a refrigeração. Você diminui a carga de amônia, você vai diminuir ali cerca de 80% da carga de amônia, às vezes até mais, dependendo de como você faz o sistema. Mas você ainda tem amônia, então você ainda tem que ter operador, ainda tem algumas limitações, mas o seu risco diminui, porque sua carga diminui. Só que ainda assim, não necessariamente você tem um sistema mais eficiente. Por quê? O que é muito comum, às vezes, no frigorífico? O cliente tem um único sistema de glicol, que ele vai bombear ali a -5. Aí ele vai fazer câmaras de produto acabado, com esse glicol a -5. Ele vai fazer a recepção do leite, às vezes. Ele vai fazer uma climatização da produção, que é 15, 20 graus positivos, às vezes, tudo usando esse mesmo sistema. Quando, se ele tivesse sistemas divididos, ele tivesse um sistema de freon para tocar as câmaras, ele tivesse um chiller para fazer o resfriamento do leite, ele tivesse talvez um outro chiller, um outro sistema de freon para fazer a refrigeração da fábrica. Com certeza, esses sistemas divididos de freon seriam muito mais eficientes do que um único sistema de amônia. Porque só para se ter uma ideia, a cada 1 grau que você baixa a temperatura da amônia, você costuma perder de 2 a 3% de eficiência energética. Isso não é porque a amônia é ruim, isso é geral dos fluidos. Quanto mais baixa a temperatura, menor a eficiência do sistema. Então, imagina, às vezes você está usando uma solução de glicol a -5 para fazer uma climatização a 20 graus positivos, quando, na verdade, você poderia estar usando uma solução a 10 graus positivos. A gente está falando de aumentar 15 graus. Então, a gente está falando aí tranquilamente de 30% a 40% de economia de energia que você poderia ter. Mas aí o que acontece? Na amônia não dá para você fazer, às vezes, 3 sistemas pequenos, porque ele é muito caro. Então, o investimento vai lá para cima. O que você economiza de energia, você vai precisar, às vezes, de 30 anos para pagar isso. Então, se faz um único sistema. Então, assim, em resumo, porque, se eu não me engano, nós temos 20 minutos, né? Eu quis só trazer isso para o cliente pensar, né? Durante a Forlac, a gente vai falar bastante sobre esse assunto. A gente está montando uma apresentação mais detalhada, mais técnica, né? Eu também não quis ser muito técnico, porque nós temos vários horizontes, né? Nós temos proprietários que estão nos acompanhando aqui, que a ideia dele é entender qual a melhor solução. Nós temos pessoal de engenharia, de manutenção, que eles já querem informações mais técnicas, que isso, durante as palestras, a gente vai passar na Forlac, que aí a gente vai ser com mais dados, números mostrando isso, mas aqui eu quis deixar mais uma reflexão, que todos os sistemas são interessantes, tá? Não existe hoje, não se usa mais amônia. Eu já ouvi isso muito de cliente. Eu tenho clientes que no passado usavam amônia e que hoje não querem saber de amônia, porque foram para o freon, viram ali um sistema mais simples de se trabalhar, mais simples, eu digo,
para o proprietário do negócio, né? Porque envolve menos preocupações, menos riscos. Hoje, se você tem um vazamento de amônia, às vezes você tem que evacuar sua produção, evacuar sua fábrica, mesmo que é um vazamento pequeno. Isso envolve uma série de transtornos, problemas trabalhistas. Claro que tudo isso é em prol da segurança, né? Às vezes o vazamento é muito pequeno, ele não é arriscado, mas você não pode correr o risco de ferir ninguém. Então, eu vou colocar a sua apresentação aqui, Cristiano, para você Perfeito. poder seguir ela para fazer com as pessoas. Eu também quero agradecer aqui a audiência do Luiz Bach, que está aqui com a gente, dando um bom dia para todos. A Salete Pucá Cordone está com a gente também. E tem mais um monte de gente assistindo aqui. Vão dando os nomes aqui, vão escrevendo aqui para a gente poder nos comentários ir comentando a apresentação de vocês. Frigocenter no ar, está aqui. Frigocenter Iron Samurai. Então, assim, pessoal, em resumo, né, sobre esse tópico específico, é mais deixar ali uma pulga na cabeça do pessoal que todos os sistemas são interessantes. A amônia é muito válido, é um sistema excelente, que geralmente ele é válido para laticínios de grande porte, que aí se justifica o investimento maior e esses custos operacionais maior, porque o cliente passa a ser um grande consumidor de energia. Então, você economiza energia e paga os outros custos. Geralmente, quando a gente fala de laticínios médios e pequenos, o freon costuma ser uma opção melhor, tá? Mas é óbvio, né? O ideal é pegar o projeto em mãos, avaliar junto com o cliente, entender todo o horizonte dele, né? Porque não é só a refrigeração em si, tem que entender do negócio do cliente, aonde ele está, o que ele espera, para pensar na melhor solução, tá? E passar uma apresentação bem rápida aqui, né? Que é o jabá, né? Explicar um pouquinho sobre a Frigocenter, o que a gente faz para quem está assistindo entender melhor, tá? Nós somos da Frigocenter, eu sou o Cristiano Aires, o CEO da Frigocenter. A Frigocenter foi fundada em 86 e nós temos aí a Iron Software e a Samurai também, que são empresas dentro do grupo Frigocenter. A Iron Software é uma empresa de tecnologia, é uma plataforma web focada em monitorar sistemas de refrigeração. Então, é uma plataforma na nuvem que conecta no seu sistema de refrigeração e faz toda uma parte. Ele te permite ter um conceito de hipervisão. Então, se você tem 10 plantas que você precisa administrar, você vê tudo isso numa única plataforma. E ele tem toda uma parte de inteligência por trás para te dar insights valiosos do que você pode fazer para melhorar. E a Samurai, que é uma empresa que nós adquirimos em 2018, que faz a parte de refrigeração de transporte. Então, se você tem um caminhão, um baú refrigerado, nós conseguimos fazer a parte de refrigeração, seja vans, veículos pequenos, um caminhão 3/4, um toco ali com equipamento acoplado, até veículos de grande porte com um equipamento que nós chamamos a diesel, que você tem um motor dedicado. Então, a gente também consegue te ajudar nisso, tá? Deixa eu passar aqui a apresentação. Pode mudando seus slides aí. Aí. Espera aí que estamos com... Deixa eu voltar aqui. Humberto Noemi. Então, aqui falando um pouco sobre a Frigocenter. Legal. Pode ir, Cristiano, pode seguir. Então, como eu falei, né, a Frigocenter foi fundada em 86 e a gente se especializou em toda a parte de cadeia do frio, tá? Então, a gente atende desde a indústria, o transporte, a armazenagem até o varejo. E tudo que a gente desenvolve, a gente sempre tem uma preocupação muito grande em 2 pilares. Primeiro, a confiabilidade e, em segundo, a eficiência energética. Porque refrigeração consome muita energia, é um dos maiores consumidores, mas a gente nunca pode esquecer da confiabilidade, porque a refrigeração não pode parar. Por isso que primeiro é confiabilidade, depois vem a eficiência energética. E aí, como eu comentei, né, a gente atende hoje toda a cadeia do frio, então desde a parte das indústrias de alimentos, né, laticínios é uma delas, mas a gente atende diversos segmentos da indústria de alimentos. A parte de transporte, normalmente interestadual, né, os transportes maiores que você tem ali que sai da fábrica, vai até um centro de distribuição, então nós temos a linha Samurai. Nós atendemos a parte de CDs, fazendo toda a refrigeração dos CDs, então toda a parte de montagem de câmaras frias. A parte de distribuição urbanas, com os equipamentos de refrigeração para caminhão de menor porte, e a parte de varejo. A gente também faz a parte de refrigeração comercial, tá? Para supermercados, atacarejos, padarias e tudo mais.
E aí, falando aqui um pouco sobre os produtos, tá? Nós temos uma vasta linha de produtos, então a parte de skids multicompressores, normalmente o cliente ali de um laticínio, ele vai ter câmara de produto acabado, câmara de matéria-prima, ele vai ter climatização de produção, às vezes resfriamento de processos. Então, nós temos toda a parte de skids de compressores ali na casa de máquinas, compressor semi-hermético de duplo estágio, scroll, compressor parafuso, dependendo ali da necessidade do cliente. Nós temos a parte de chiller industrial, então, por exemplo, na recepção de leite, em vários processos do laticínio, ele precisa de chiller, porque normalmente ele refrigera uma solução de água e essa solução que é bombeada ali para o processo dele, ou no caso, o resfriamento do leite. E aí nós temos as linhas de chiller, scroll e parafuso, que vão ali na condensação a ar de 8,5 a 260 TRs, então são capacidades bem altas. Temos a parte de chiller industrial também com condensação a água, que é basicamente a mesma tecnologia, mas você tem dois tipos de sistemas. Você tem um sistema de condensação a ar e a água, que esse também é um ponto muito importante de se avaliar do cliente, tá? Nós precisamos entender o horizonte do cliente, entender a disponibilidade de água para saber se o sistema de refrigeração dele é melhor ser condensado a água ou ser condensado a ar. Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas não levam em conta. E aí o cliente que usa a água da concessionária, ele fala, vou usar condensação a ar, a água, que é mais eficiente, eu vou economizar energia. Só que ele esquece que ele consome água. E a água é cara, a água tem que ser tratada. Então, isso é uma avaliação importante que a nossa equipe faz sempre na hora de escolher o melhor chiller para o cliente. Túneis de resfriamento e congelamento. Isso aqui é uma solução bem interessante para laticínios, principalmente, por exemplo, a potes de requeijão. O cliente faz o processo do requeijão, o requeijão sai quente. Hoje é muito comum, muitos clientes fazem esse resfriamento em câmaras. Então, ele põe numa câmara, às vezes deixa 24, 48 horas para fazer o resfriamento do requeijão e poder ser vendido. Em um túnel como esse, tá? O cliente ele vai entrar aqui, você tem duas portas, então ele entra aqui com os carrinhos com o requeijão, deixa aqui dentro, normalmente, por volta de 2 horas, 1h30, vai depender um pouco da geometria e do tamanho, né, do pote dele. Se a gente fala de uma bisnaga ali, aquela bisnaga de pizzaiolo, já leva umas 3 horas. A gente já fala de um pote de requeijão, você consegue fazer isso em 1 hora. Então, ele resfria, daqui ele já sai e leva para a câmara de produto acabado. Então, ele consegue diminuir muito o tempo de produção dele. A gente também usa para congelamento em outros segmentos, né, que não é de laticínio, mas para resfriamento, principalmente de pó de requeijão, é bem interessante. E nós também temos soluções espirais, né, que são os túneis contínuos ali, que você vai fazer geralmente acima de 1 tonelada, né? Esse túnel aqui, ele vai te atender bem até 600, talvez 700 quilos no caso de requeijão, e aí acima disso, talvez o espiral seja interessante, ou você ter vários desse, né? Um produto bem versátil, bem interessante para laticínios que a gente vem divulgando, e tem sido bem interessante a recepção desse tipo de produto. E aí, como eu falei, né, a parte de refrigeração de transporte, a gente tem desde os equipamentos acoplados, acoplado e elétrico, 100% elétrico, que é uma tendência que tem acontecido muito, né? Não sei se vocês têm percebido, mas principalmente nas grandes capitais, caminhões 100% elétrico têm crescido demais. Ano passado tiveram vendas de quase 1.000 veículos como esse, né? E a tendência é só aumentar. Então, nós temos soluções também, assim como para quase todos os tipos de caminhões. A parte de serviços, né? Então, a gente tem aí diversos serviços que a gente presta, desde a parte de projetos, né? A gente trabalha muito, quando a gente diz de um laticínio, a gente trabalha muito no sistema turnkey, não somente, mas principalmente no sistema de turnkey, onde a gente chega no cliente no início do projeto, entende qual o melhor sistema de refrigeração para ele, se vai ser amônia, freon, condensação a ar ou a água, e fornece a solução chave na mão. Então, faz toda a parte de instalação, de projeto executivo, e fornece para ele toda a solução pronta, né? Então, temos aqui também a equipe de instalação, que faz toda a parte de instalação em campo dos sistemas. Toda a equipe de manutenção, que essa é uma área também bem forte, é uma outra empresa do grupo que é a Frigoserve, que a gente atua em manutenção de campo, não só de equipamentos Frigocenter, mas também de equipamentos de terceiros. Está fazendo toda a parte de manutenção 24 horas por dia, 365 dias por ano, atendendo todo o território nacional,
com equipe própria nossa. A parte de gestão remota é um serviço novo também que a gente tem, que é um serviço, basicamente, a gente monitora através do Iron, a gente interliga no sistema de refrigeração do cliente e faz toda a gestão remota para ele. Muitas vezes, o cliente tem alguém de manutenção de refrigeração lá na planta dele. Só que esse cara de manutenção, ele é aquele cara que ele vai atuar mais no imediato, né? Ele vê um problema, ele vai lá, resolve para não parar a refrigeração. E o que a gente faz remotamente é a gestão para o cliente. Então, a gente faz as aberturas de ordem de serviço para o técnico dele que está lá no campo. A gente faz a gestão do técnico dele para garantir que o técnico fez o serviço corretamente, né? Que fez o conserto corretamente. E como a gente interliga isso ao Iron, que é a nossa plataforma na nuvem, a gente está monitorando em tempo real. Então, é como se tivesse um técnico nosso lá. Qualquer coisa de errado, a gente já abre uma ordem de serviço, o técnico do cliente lá no campo recebe isso no celular, faz todo o preenchimento, então a gente diz para ele já o que ele deve fazer, ele faz todo esse preenchimento, executa a manutenção, a gente aqui da Frigocenter avalia pela ordem de serviço, a gente recebe pelo sistema, vê se realmente o serviço foi feito corretamente ou não, e depois tem toda a parte de KPIs. Isso aqui é uma tela real que o cliente tem acesso, né? Então, ele tem lá todas as ordens de serviço no período, se foi preventiva, corretiva, qual foi o problema que ele teve. Tem um serviço bem legal, né? A gente pode tanto fazer a manutenção completa de ir lá no campo ou fazer apenas a gestão para o cliente e fazer todo o monitoramento remoto. A gente tem ali uma área de treinamento na Frigocenter que nós prestamos treinamentos aberto ao público, tá? Normalmente a gente tem treinamentos ali mensais ou a cada 2 meses. Então a gente tem uma estrutura completa, lá tem chiller instalado, tem racks de compressores, câmara fria, geladeira, tem equipamento de refrigeração para caminhão do tipo acoplado, que são os pequenos, equipamento de grande porte a diesel. Então é um treinamento bem completo, são mais de 200 metros quadrados ali de área. E tem treinamentos regulares, vale muito a pena aí para quem quer se aprofundar nesse assunto. O Iron Software, como eu falei, né, que é um sistema que você pode monitorar seu sistema de refrigeração, e ele é vendido como SaaS, tá? Você pode, por exemplo, até mesmo, às vezes, o pessoal da Transcalor quer monitorar o equipamento deles. Eles podem monitorar através dessa plataforma. Qualquer sistema de refrigeração que tenha uma porta de comunicação, você pode interligar no nosso sistema, na nossa nuvem, e monitorar em tempo real o equipamento, e não só monitorar, né? Não basta só ver. A ferramenta faz todo o gerenciamento para você. Ela consegue avaliar se você tem uma falta de gás, se você tem um alarme acontecendo, te mandar uma notificação via WhatsApp. É bem interessante, é realmente um técnico 24 horas, e você pode ou contratar o nosso serviço de monitoramento, ou simplesmente usar a ferramenta como assinatura, que é super barata, você interliga no seu equipamento e está ali acompanhando em tempo real. Aqui, alguns clientes hoje que a gente já atende, tá? Tem diversos clientes, tem vários segmentos diferentes, desde frigorífico, transportador, indústria de alimentos, laticínios, né? Porque a gente atua em toda a cadeia do frio alimentar. Essa daqui é uma apresentação mais genérica. E ficam aí meus contatos. Eu espero não ter excedido muito tempo, nem ter sido muito cansativo, né? O prazo é curto, mas tem meu e-mail, tem meu telefone, meu WhatsApp. Nos sigam nas redes sociais, a gente gera bastante conteúdo, tá? No YouTube da Frigocenter, a gente tem os vídeos do Frisando, que são vídeos de conteúdo de refrigeração. A gente fala bastante sobre isso, tem bastante vídeo interessante lá. E tem nossas redes sociais, o Instagram, LinkedIn, Facebook. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Muito bom, viu, Cristiano? Mas olha, então vocês anotem aí. O Cristiano está falando aqui, o celular dele é o 11 98802 9682. Então, Frigocenter, Cristiano. Eu estou colocando aqui no chat para ficar fácil para todo mundo. Se precisarem conversar com ele, é muito fácil. E também o cristiano.aires@frigocenter.com.br. Mas, Maria Antônia, você viu que não parece você toma o seu leitinho de manhã, acha que não tem tecnologia envolvida naquilo, né? Que é só vaquinha, né? Na verdade, Severi, eu conheço bem as duas empresas, a Frigocenter e a Transcalor. E a Frigocenter agora, quando o Cristiano estava comentando, uma coisa me surgiu.
que ele falou que eu achei bem interessante. Por exemplo, um laticínio nasceu. Aí tudo cresceu em volta dele, de um laticínio pequeno, exemplo, ou médio. E aí pode ser feita, você ter usado amônia e o freon, pode ser uma coisa mista usando neste laticínio? Sim, sim, pode ser. Inclusive é bem comum, né? Porque o laticínio cresce ali, às vezes com amônia num sistema mais antigo, a amônia bombeada, e aí o cliente precisa ampliar. E aí, às vezes, ele pode optar, por exemplo, o resfriamento era feito. Ele pode, às vezes, comprar um chiller com freon só para fazer esse resfriamento de leite. Então, dá para fazer uso misto, dá para fazer retrofit. Já aconteceram muitos casos onde o cliente fez uma redução de amônia, fazendo um retrofit no sistema, mudando algumas coisas, com os dois sistemas trabalharem juntos. Eu achei sensacional. E, Sevieri, eu não sei se você comentou antes, naqueles minutinhos que eu demorei para entrar, que nós vamos ter a rodada de negócio como nós tivemos as outras 2 edições, com o Sebrae, com pequenos, médios e grandes participando. Isso é muito importante para as empresas como Frigocente, Transcalor e as outras que estiverem conosco. Quantos negócios não podem gerar isso, né? É verdade, mas, Maria Antônia, nós estamos aqui também com a audiência do Humberto Noemi. Obrigado, Humberto, está aqui com a gente. E também estamos com o Gustavo Garcia, que está aqui também dando um abraço para todos. Mas, Maria Antônia, você sabe que o pessoal está lá no laticínio, está lá produzindo, e para produzir tudo isso você precisa do leite. Então, esse leite vem de fora e esse leite chega lá e ele tem que ser recepcionado. E nessa recepção você tem que ter uma técnica, você tem que ter uma tecnologia envolvida para poder entrar em todo esse processo que o Cristiano tão bem apresentou para a gente aqui. O Pedro Tapia, da Transcalor, conhece muito bem esse assunto e vai explicar para a gente como é que faz, o que as pessoas têm que fazer, o que eles têm que observar para poder ter uma bela qualidade. Pedro, bom dia. O seu microfone, você precisa ligar seu microfone. Bom dia. Está ligado. Bom dia, Pedro. Olá, bom dia a todos, aos ouvintes, Cristiano, Maria, José. A Transcalor se especializou na área alimentícia, principalmente nos laticínios. Então, temos máquinas de todos os portes para atender esse segmento. Atenção especial para a recepção do leite, que geralmente eles provêm de um pequeno sistema de refrigeração e vai aumentando essa recepção, aumentando, e vai faltando frio. Então, geralmente, vamos ver o cliente e conferimos o trocador de calor que ele tem na recepção, a capacidade dele, para ofertarmos o chiller ideal. Chiller compacto, sistema de freon R410, correto? Fluido ecológico, e geralmente somos muito bem sucedidos nisso. Muito bom, viu? Mas prazer muito grande ter você com a gente aqui para falar sobre essa recepção do leite. Eu tenho a sua apresentação aqui que eu vou colocar no ar, então, seu Pedro. Obrigado. Está no ar. Muito bem. Resfriamento do leite. Geralmente chega o caminhão com o leite das fazendas, temperaturas variáveis, nem sempre uma temperatura constante, e nosso equipamento, ele lê a temperatura desse leite e vai acionando compressores, fazendo o resfriamento do leite a 3 graus, como manda a norma. Sim, senhor. Quer que eu mude o slide? Por favor. Pronto. Bom, desde a nossa fundação, a Transcalor atende vários segmentos: plástico, químico, o farmacêutico, o alimentício no geral, e temos uma equipe na rua atuando e atendendo, e inclusive uma excelente equipe de manutenção para prover esses equipamentos. Todos os equipamentos nossos podem ter a condensação a ar ou a água, depende principalmente da temperatura ambiente onde o cliente está instalado.
Isso nós vamos conferir a temperatura e informar a melhor tipo de condensação a ser usada no cliente. No caso, principalmente do laticínios, nossas soluções são com equipamentos dotados de reservatório próprio, que esse equipamento já tem a bomba embutida e já faz o resfriamento direto no trocador de calor com a solução de glicol. O que é um chiller? Chiller é um equipamento que produz uma grande quantidade de água gelada. Então, o chiller é uma unidade de água gelada. As principais características: baixo custo de investimento, baixo custo de estrutura e a grande vantagem é a eficiência energética. Eu só vou armar compressores de acordo com a necessidade de frio que o leite me exigir. As principais vantagens da utilização do nosso chiller é o baixo custo de investimento dele em relação às outras tecnologias, que são muito boas, inclusive. Então, eu tenho um pequeno espaço para colocar esse chiller, uma pequena infraestrutura de interligação e o acionamento total do sistema com nossas bombas. O nosso cliente, o laticínio médio, pequeno, e alguns grandes, inclusive, que temos, como Ipanema, Quatá, o baixo consumo energético é o que mais favorece a utilização dos nossos chillers. Aqui um pequeno gráfico da relação custo-benefício com outros sistemas. O mais antigo, usual, o banco de gelo, dependendo da capacidade, o custo é muito alto. Sistemas da amônia, o próprio Cristiano falou que dependendo do projeto é altíssimo. E o chiller, além do baixo custo de investimento, a infraestrutura necessária para instalá-lo é muito pequena. Bom, apresentei nossa empresa de uma forma rápida. O Cristiano tem mais produtos do que eu, então ele ocupou mais tempo, né? Mas nós estamos focados realmente, a minha área, na área de laticínios. Para isso, estou à disposição de todos. Pedro, o que eu achei muito interessante no que você falou agora, quando você é focado numa coisa como o Chile, então você tem que fazer sempre o melhor, né? Sim. E o importante disso, que eu não sabia, o baixo custo energético, né? Que Sim. todo mundo quer isso agora. Sim, porque, veja, Maria, hoje nós temos um alto custo de energia. Muito então, alto. Eu tenho clientes que, vamos supor, recebem 40 mil litros de leite por hora. Uma hora esse leite chega a 6 graus, outra hora chega a 12. E meu equipamento tem que ter a inteligência para saber quantos compressores vão atuar para proporcionar o resfriamento que ele precisa. Isso é perfeito. O teu produto é o buraco da agulha, né? Com certeza. Eu acho que é, porque agora está todo mundo tão focado nessas coisas. E me diz uma coisa, a Transcalor é uma empresa de São Paulo, não é? Sim, São Bernardo do Campo. São Bernardo, que eu estava vendo. Quando ela foi fundada? Nós fomos fundados em 2012. Sei. E me conta como é que começou essa história em 2012. Ela tem 10 anos, mas vocês vieram de grupos formados, né? Sim. Veja, o nosso antigo diretor vem de uma família que tinha uma empresa já há 30 anos de trocadores de calor. Sim. Aí o nosso antigo diretor, o Diego, fundou a Transcalor, num sobradinho, inclusive, que eu comecei lá em 2012. É interessante. E fomos começando com máquinas pequenas, correto? De
5 TRs, 10 TRs, 20 TRs. Hoje, nossa gama de máquinas vai de 2 TRs a 260 TRs. Então, é uma gama muito grande. Explica para a gente o que é isso, TLs, para mim que sou leiga. Tonelada refrigeração. Então, uma Sim. TR corresponde a 3.024 quilocaloria-hora. Sei. Então, se atende desde o pequeno, médio e grande laticínios com isso. Sim. Laticínio, geralmente, quando nós falamos de um pequeno laticínio, nós vamos falar de uma máquina de 40 TRs para cima, Sei. 120 mil calorias para cima. Sei. Para baixo, eles já têm outros sistemas mais econômicos. Sei. E Ou você seja, vê que você eles fala de resfriam o leite na fazenda, no tanque resfriador, e já manda para uma cooperativa ou um posto de recebimento. Aí os volumes são maiores, o resfriamento é maior. E quando se fala de uma empresa de 10 anos, na verdade, é uma empresa de 4 décadas, né? É mais ou menos isso. É isso que é bacana a gente deixar bem explícito, porque às vezes fala, é como a nossa empresa. Nossa empresa tem poucos anos, mas tem 5 décadas, né, Sevieri? Que nós Sim, mas estamos nesse setor do agronegócio. Então, na verdade, todo mundo tem muita experiência em tudo isso. Eu acho isso bem bacana, por isso que eu gosto de saber bem quando foi fundada, não sei o quê, para saber que não é com 10, são pessoas que têm 40. experiência, uma larga experiência e vivência nesse setor, né? Sim, o nosso DNA é de 50 anos praticamente. Eu estou em refrigeração há Claro, de 40, quem né? empatar Então, com o nosso, né, Sevieri? De quem empatar com o nosso no agro, não pode. Achei espetáculo isso. E você sabe, Pedro e Cristiano, e nós vamos ter a Forlac Show, que provavelmente vocês vão estar palestrando nessa edição, né? sim, Falando mais sobre os produtos. Sim. sim. Isso Mais nós que os vamos- produtos, né? Falando sobre soluções e auxiliando o cliente, ensinando ele. Falando sobre o mercado, sobre tudo que a gente pode ter. Sevieri, quem mais está fazendo pergunta e está nos assistindo? Olha, nós estamos aqui também com o Tiago Saraiva. Muito obrigado por estar dando aqui a nossa audiência. O Alexandre Cohen também está com a gente aqui. E ele disse que, inclusive, as 2 apresentações foram muito boas, foram enriquecedoras. Mas você sabe que eu estou vendo todo esse processo, Maria Antônia. Eu acho que o leigo aqui sou eu, porque você também conhece muito, Maria Antônia. Mas, Cristiano, esse processo da refrigeração, que é um processo que vai desde um pouco depois do animal até a prateleira, ele é toda essa cadeia do frio é uma cadeia de uma tensão muito grande, né? Sim, com certeza. Tanto na indústria de laticínios como em todas as outras, né? Sempre que a gente envolve alimento, dificilmente você não vai ter refrigeração, né? E a refrigeração é essencial para conservar o produto, para manter ele mais tempo em condições de consumo. Então, isso tem que tomar muito cuidado, porque não é só conservar, mas é ter uma eficiência por trás. E eficiência, quando eu falo, não é só de energia. Desde a questão do tempo que você faz isso, por exemplo, se você resfriar mais rápido um requeijão, você garante uma qualidade melhor para ele, você dá um shelf life maior para ele. E tudo isso, claro, para quem é o dono do laticínio, é uma questão de olhar números. Eu vou investir aqui num sistema, eu vou investir 1, 2, 3 milhões, mas eu vou garantir um shelf life maior para o meu produto, isso daí vai me trazer um retorno maior. Então, é bem interessante porque a refrigeração pode te ajudar em muitas coisas. Ela não é só uma obrigação, ela é um método de você, às vezes, trazer mais eficiência na venda do seu produto, né? De várias maneiras, seja consumo de energia, diminuição do custo de manutenção, melhoria da qualidade, melhoria do shelf life, várias coisas. Então, sou suspeito para falar, mas é uma área que eu gosto muito, é bem interessante. E a importância da gestão remota também, né, Cristiano? Hoje em dia é algo que não faz mais sentido não ter. Tem muitas rotinas que a gente fazia antes, pessoalmente no equipamento, tirando medição e tudo mais. Imagina só que legal se você pudesse, infelizmente a gente ainda não tem essa tecnologia,
que eu saiba, pelo menos acessível, mas imagina que você pudesse ter uma série de instrumentos no seu corpo que estivesse medindo sua pressão arterial, medindo seus batimentos, vendo ali como está seu sangue, né? E aí, qualquer coisa que acontecesse, ele já dava um alerta para o seu médico. Com certeza, a gente evitaria vários problemas, né? No nosso corpo, isso ainda não é possível. Agora, no sistema de refrigeração, não só é possível, como a gente vem fazendo isso há muitos anos já. E a gente vem evoluindo a ferramenta, então muitas coisas não faz mais sentido se fazer no campo. Você pode fazer remotamente e ter um sistema que está olhando isso. A gente programa o sistema e diz, olha, qualquer coisa que acontecer fora disso, você me avisa. Hoje a gente tem muita inteligência artificial por trás do Iron. Para ter uma ideia, a gente já consegue hoje antever vazamentos de fluido refrigerante. Ele analisa uma série de coisas no equipamento. Hoje são 6 variáveis que ele analisa no equipamento e ele consegue perceber uma tendência. E ele te avisa, olha, existe uma probabilidade maior que 80% de ter um vazamento de gás. Antes do cliente perceber, porque o que vai acontecer? Ele vai perder performance no chiller dele, no equipamento de refrigeração. O sistema já avisa antes e fala, olha, provavelmente você vai ter um problema. Isso já é algo que funciona, isso já é uma realidade, que já está operando na ferramenta e várias outras coisas. Às vezes, como o Pedro comentou, a Transcalor vende um chiller com 6 compressores, por exemplo, um chiller grande. O que acontece muito? Às vezes, para um compressor do cliente dá um problema e ele não vê. Mas o chiller tem folga, ele nem sempre está produzindo a todo vapor, recebendo leite a todo vapor, então está atendendo. Aí, num dia quente, num dia que ele está com a produção muito forte, ele fala, poxa, meu chiller não está rendendo igual. Aí ele avisa a Transcalor, Transcalor, manda um técnico aqui para mim. Aí o cara vai pegar um avião, vai até lá às vezes, vai ter todo um custo, chega lá, você tem 2 compressores que estão quebrados. Só que o que acontece? Isso daí já afetou a produção do cliente. Enquanto que você poderia estar monitorando o equipamento, ele já te avisar, opa, teve um alarme aqui num compressor, teve um alarme de alta temperatura de descarga. Você não só evitou essa parada, como você já evitou que esse compressor quebrasse, danificasse, e você já se prepara para isso. Ele não precisa mandar alguém correndo, ele já pode programar uma manutenção. Não tem esse custo, né? Exatamente. Isso daí já é algo real, né? Hoje em dia você vê carro conectado na nuvem, tudo conectado na nuvem, né? O ar-condicionado da minha casa eu consigo ligar pelo celular no aplicativozinho da LG, né? Não é nada mais... Do outro mundo mais. Exato, não é nada do outro mundo. Então, não faz sentido você não ter algo assim, né? A gente tem que ter um sistema que tenha confiabilidade. Só que, por exemplo, a Transcalor fornece 6 compressores justamente para o cliente ter esse conforto, que se um compressor quebrar, ele tem folga, só que aí ninguém vê, deixa o equipamento lá largado e aí não adiantou de nada essa confiabilidade. Nada. Então, é muito verdade. Isso. Eu ia te perguntar outra coisa, e como é que foi essa compra da Samurai? Que eu me lembro da Samurai. Bem interessante isso de vocês, hein? Para fazer todo o ciclo, né? Até no transporte e na entrega, né? Exato. A Samurai era algo que fazia muito sentido para a gente, né? A gente atua em todo esse segmento da cadeia alimentar. Então, tudo que envolve refrigeração dentro da cadeia alimentar é algo que está dentro do nosso mundo. Então, fazia muito sentido isso para a gente. É um segmento muito forte, né? O segmento de transporte é um segmento muito forte. A gente está falando de números muito grandes, muito competitivo também, obviamente, né? É um segmento que está muito profissionalizado no Brasil. Então, fazia muito sentido. Os equipamentos, é um equipamento de refrigeração, os fornecedores nossos do equipamento industrial, de um chiller, geralmente são os mesmos fornecedores desses outros componentes, então é algo que faz muito sentido e a gente acaba englobando. Então, às vezes, eu atendo um laticínio na parte de câmara, eu falo, olha, eu estou precisando de um túnel de resfriamento de requeijão, eu consigo te atender. Eu estou precisando de um chiller, eu consigo te atender. E agora, eu tenho a minha frota de caminhões, eu também consigo te atender. Então, foi desafiador, porque é um mundo bem diferente, assim, tanto é que ela é bem separada, ela tem uma gestão separada, porque a maneira de vender, de comercializar é diferente. Ah, entendi, não sabia. É bem diferente. Então, foi um desafio legal, mas que também nos trouxe uma evolução muito grande como empresa. Então, olha, minha última pergunta, porque eu acho que as pessoas que estão nos assistindo gostariam de saber.
Por exemplo, quando você falou o tempo de refrigeração, de poder fazer de uma bisnaga para fazer o requeijão, e o copo de requeijão, esse tempo é bem diferente, né? Sim, sim. Tipo 2 horas ou 3 horas. E se a pessoa deixar o mesmo tempo para os dois, o que acontece? O que você tem que tomar muito cuidado é para não cristalizar esse requeijão, né? Porque você tira ele ali a 80, 85 graus e você quer resfriar geralmente abaixo de 10. 10 graus já costuma tirar, mandar para uma câmara de produto acabado e você conserva ele entre 5 e 10 graus. Qual que é o problema? Quando você tem que refrigerar ele, normalmente você sopra um ar abaixo de 0 graus. E você tem que tomar cuidado com essa temperatura do ar, porque, por exemplo, a bisnaga, se eu sopro, para você refrigerar um produto, você depende da diferença de temperatura entre o ar e o produto. Quanto maior essa diferença, mais rápido você refrigera, e do fluxo de ar, né? Você tem que ter uma boa ventilação e tudo mais. Só que se eu sopro esse ar muito frio numa bisnaga grande, eu começo a cristalizar em volta dela, e aí eu estrago o produto, e o centro do produto ainda está quente. Então, eu tenho que ter uma temperatura bem controlada para não ser muito baixa para cristalizar e nem muito alta para demorar. Então, se eu estou refrigerando um pote é uma coisa, se eu estou refrigerando uma bisnaga é outra. No geral, não é um problema você deixar muito tempo. Numa câmara, num túnel, você já tem que tomar cuidado, porque o túnel, como eu disse, eu estou soprando um ar abaixo de 0 graus. Então, se eu deixo um pote muito tempo, eu posso chegar até mesmo a cristalizar. Só que é isso, hoje o mercado faz muito esse resfriamento nas câmaras. E a câmara é mantida a 5 graus, 5 a 10 graus, então mesmo que ele deixe ali 4, 5 dias, não vai estragar, mas o problema é que leva muito tempo. Eu tenho clientes que já chegaram a levar 48 horas para refrigerar. Então, além da qualidade do produto, não que assim, você tem um ganho de qualidade, né? Não que não possa ser feito de outra maneira, mas você também tem um tempo de produção muito grande, né? O lead time, porque ele vai ter que esperar essas 48 horas para poder vender. Enquanto que se ele tem um túnel, em 1 hora ele tira isso e já põe na venda. Cristiano, mas isso é uma coisa sabida, né? Por todos os laticínios, todos que fazem isso, né? Isso no geral, sim. Tem uma cartilha para isso, né? Assim, claro que o cliente sabe muito mais o produto do que a gente, né? O que a gente faz é ouvir ele sobre as preocupações do produto e tentar resolver o problema dele. Então, assim, laticínio, esse é um problema bem comum. O que acontece? Muitos clientes sabem, mas às vezes ele não sabe como resolver isso. Ele fala, putz, eu precisava refrigerar mais rápido o meu requeijão. Mas ele, às vezes, não sabe o caminho exato para se fazer isso. E, às vezes, faz um investimento errado, investe numa solução que não atende ele tão bem. Então, o nosso papel é, enquanto refrigeração, tentar trazer esses problemas dele e dar uma solução sem criar outros problemas, né? Porque não adianta nada, te entreguei o requeijão resfriando rapidinho, mas aí eu cristalizei ele e estraguei o produto. Então, a gente tem câmaras para fazer esse teste, né? No nosso laboratório, lá no centro de treinamento, a gente já trouxe amostras de clientes para ver o quão rápido a gente conseguia refrigerar, qual a temperatura mais baixa. Então, tem que tomar esses cuidados. Essa minha pergunta foi para você falar do centro de treinamento, porque tendo esse treinamento, tudo é perfeito, né? Exato. A gente tem lá os equipamentos para simular e também para passar treinamento para o cliente, porque às vezes o cliente, por exemplo, em manutenção, muitos clientes têm lá um técnico dele. E aí o que a gente faz é passar mais conhecimento para esse técnico, porque a gente não quer obrigar o cliente a fazer manutenção com a gente quer ser uma opção para o cliente. Se você quiser, eu vou te prestar um serviço e vou tentar fazer da melhor maneira possível. Mas se você quiser, eu posso treinar o seu técnico para que ele possa fazer isso. Então, é um pouco da nossa visão do porquê também do centro de treinamento. Porque é muita tecnologia e se o cara lá na ponta não tem treinamento, às vezes o equipamento passa a não atender ele também. Porque ele fala, isso aqui é ruim, ninguém arruma, é complicado. Então, o treinamento é essencial para garantir a qualidade do produto. Muito Maria bom. Antônia, Oi. Maria Antônia, você sabe que nós também estamos aqui com a audiência do Lucas Gaspar e ele está perguntando para o Pedro o seguinte, os equipamentos que vocês produzem na Transcalor, tem algum tipo de monitoramento para detectar remotamente a falha de algum componente? Sim, nós temos um sistema que se chama BOSS, que espeta um cabo de rede e a partir daí você tem todas as informações
relativas ao comportamento do equipamento. Uma alta pressão, uma uma perda de gás. Então, tudo isso o nosso boss controla e informa ao cliente em tempo real. Não é à toa que ele é o boss, né? Fazendo a gestão remota, né? Sim, ele faz a gestão remota do equipamento. Bem bacana isso. Não adianta, tudo agora tem que ser com gestão remota, né, Severi? Mas é verdade isso, Maria Antônia. Mas eu queria, olha, nós estamos aqui, Maria Antônia, tanto o Cristiano como o Pedro são dois grandes especialistas nessa área de refrigeração, o que eu achei muito importante, muito interessante. Aprendi bastante hoje, mas eu pergunto para os dois o seguinte: esse nível de conhecimento que vocês têm, que é alto, o cliente também tem esse nível de conhecimento? E esse cliente, quando ele adquire um equipamento de vocês, ele vai ter capacidade para fazer a manutenção, para detecção e para entender o que vocês estão falando sobre o equipamento? Primeiro o Cristiano, depois o Pedro. Claro que nós temos, às vezes, um conhecimento mais técnico do que o cliente, porque essa é a nossa especialidade. Assim como o cliente conhece muito mais de laticínios do que a gente conhece no que tange a respeito da refrigeração, pelo menos eu, né? Os cuidados que a gente tem que ter. Mas é por isso que existem algumas coisas que a gente na Frigocenter fez. Primeiro, a gente gosta muito de gerar conteúdo. Então, no nosso canal do YouTube, a gente faz muito vídeo falando sobre esses assuntos, porque às vezes o cliente está interessado e a gente fala sobre túnel de resfriamento, sobre os tipos de compressor. Por exemplo, a gente falou aqui de compressor scroll, parafuso. Às vezes, para o cliente, é claro que ele não vai saber qual que é a melhor solução. A gente tem que falar para ele. Mas, às vezes, se ele quiser pesquisar, a gente tem um vídeo lá falando especificamente sobre os tipos de compressores, falando especificamente sobre compressor parafuso, que é um vídeo bem técnico. Mas se o cliente quiser saber mais, ele tem como ir lá e descobrir. Então, eu acho que é muito importante, quanto mais conhecimento o cliente tiver, mais ajuda ele a saber a solução certa, porque a gente, querendo ou não, quando eu chego num cliente ou o Pedro, a gente não tem total isenção sobre a informação, né? Não tem como, porque eu tô ali, o cliente sabe que eu tô ali para vender. Claro que eu quero dar a melhor solução para ele, mas é importante que o cliente tenha uma visão neutra, pesquise sobre isso para saber a melhor solução. Então a gente tem isso, e sobre a manutenção, né, a gente tem também a parte de treinamento justamente para isso. Então ele pode ir lá fazer um treinamento, especializar a equipe dele. Sempre em todos os treinamentos que nós temos, vem muita gente de manutenção dos nossos clientes. Que é o cliente fala, eu vou levar meu rapaz aí que faz a manutenção para que ele aprenda mais. Aí ele vai lá e vai aprendendo. Claro que são treinamentos de 4 dias, 3 dias, que não significa que ele vai sair de lá um especialista, mas ele sai de lá alguém com muito mais conhecimento do que entrou. Então, eu acho que é um pouquinho disso aí. A gente gosta muito de tudo que a gente tem de informação, a gente quer passar isso para frente, a gente não tenta guardar. Eu acho que é muito importante que o cliente e todo mundo envolvido tenha o máximo de informação possível para tomar a melhor decisão. Seu Pedro, você tem muita conversa surda por aí, você fala, e o cliente olha para você e fala, o que você está falando? E aí ele é que tem que comprar, ele é que tem que pagar. Ele consegue entender isso? Veja, José, no atendimento presencial que nós fazemos, a grande preocupação nossa é entender o que o cliente precisa com o que ele quer. São coisas distintas. Então, ele vai me passar as informações do que ele quer e eu vou ter que saber filtrar o que realmente ele precisa para dar a melhor condição para ele. Então, isso é um trabalho que nós fazemos e geralmente somos felizes e conseguimos atender. Quanto ao cliente ter conhecimento do equipamento, não, ele tem conhecimento do processo dele e nos dá show nisso. Mas nós temos uma política de todo equipamento que vendemos, quando instalado, nós fazemos o startup presencial e nosso técnico faz um treinamento com a equipe de manutenção, quando tem, né? Às vezes é apenas um mecânico, do cliente na planta.
e deixamos a porta aberta e convidamos sempre o mecânico desse cliente para vir fazer um pequeno treinamento aqui na empresa também, onde temos a planta Fabril com todo, e ele vai processar todo o processo industrial do chiller dele. Eu acho que a melhor forma de atendimento é ensinar no campo. Ligar, desligar, saber procurar as falhas, e muitas vezes o cliente opta por um controle remoto. Aí fica mais fácil para nós ajudarmos o cliente. Muito bom, mas você sabe, Maria Antônia, que todo esse processo do resfriamento é um processo importante e isso acaba gerando várias dúvidas. O Tiago Saraiva está aqui, está perguntando para o Cristiano o seguinte: quais são os pontos ou ferramentas que o equipamento dele possui para a economia de energia, Cristiano? São vários pontos, né? Eu digo assim, primeiro, o mais importante é pensar direito no projeto, no conceito, né? Porque se o conceito nasce errado, você já errou na largada. Mas imaginando o conceito certo, em termos de equipamento, né? Hoje, os principais é a tecnologia de velocidade variável, né? Então, você tem um compressor com controle de velocidade. Hoje, a gente compra um split de ar-condicionado de 9.000 BTUs, um pequenininho para o nosso quarto, você compra um inverter, que é o quê? É o compressor com modulação de velocidade. Aí, às vezes, o cliente vai comprar um chiller que tem ali 100, 150 cavalos de compressor, só para também dar um split de 9.000 BTUs, não tem nenhum cavalo. É menos de 1 cavalo o compressor. Aí o cliente compra um chiller com 200 cavalos de compressor e não quer investir num compressor de velocidade variável. Então, os compressores de velocidade variável, os ventiladores do condensador de velocidade variável, que seriam essa tecnologia inverter, que a gente vê nos ar-condicionados, isso é essencial. A maior parte dos chillers geralmente são vendidos com essa tecnologia e dos equipamentos em geral, mas isso é um opcional, vai depender do cliente querer investir, mas geralmente a gente consegue explicar para ele que isso é algo que ele retorna para o bolso em 1 ano ou 2, então vale a pena. Depois tem algumas coisas envolvidas em processo, quando a gente fala, por exemplo, de um sistema de refrigeração. O cliente tem um chiller que gera uma solução de água a 0 graus para tocar umas áreas climatizadas dele. Muitas vezes, à noite, fora do horário de produção, você não precisa mais ter essa água a 0 graus, porque você não tem mais gente, não tem movimentação. Então, o que o sistema faz? Sozinho, ele sobe essa temperatura. Ele vai alterar o set point. Então, esse aí é um outro método. Usar válvulas de expansão eletrônica. E sempre muita automação, né? Quando a gente fala da fábrica como um todo, a gente dentro da Frigocenter, a gente tem desde o pessoal de desenvolvimento de tecnologia, que é linha de código mesmo. Escrever código Iron foi todo feito dentro da Frigocenter. É uma equipe separada, mas é tudo feito internamente. Não é uma empresa terceira que desenvolve o software. Assim como, muitas vezes, a parte de automação, a gente também faz todo o desenvolvimento de software. Então, o cliente tem câmaras, tem um túnel de resfriamento, e ele precisa, de certa forma, interagir tudo isso. Então, a gente desenvolve toda a solução de automação para o cliente para trazer eficiência e melhora operacional para ele. Mas olha, tem uma coisa que eu tenho certeza, Cristiano, que tanto você como o Pedro conhecem muito bem, uma tecnologia antiga que funciona muito bem, que é o relógio. Meu Deus, passou tão rápido! Passou tão rápido esse papo da gente aqui hoje, mas queria agradecer por vocês terem vindo, trazer tanta informação importante para a cadeia do frio, nessa conversa quente que nós tivemos aqui, e eu gostaria do Pedro as suas considerações finais. Agradeço a oportunidade de apresentar nossa empresa, nossos trabalhos, tá? Nossa empresa hoje produz equipamentos para atender a indústria 4G, então estamos na ponta e ficamos à disposição para atendimentos presenciais aonde for aqui dentro do Brasil. Doutor Cristiano. Bom, só agradecer aí a todos, o pessoal da Forlac, José, Maria, o pessoal da Transcalor aí, Pedro, toda a audiência, né, que está aí com a gente. A gente está aqui para ajudar no que for possível, trazer um pouquinho do nosso conhecimento que a gente tem na área de refrigeração, agregar com o conhecimento do cliente na área de laticínios e prover a melhor solução para eles. E é isso aí, só agradecer o tempo de todo mundo aí que ficou 1 hora ouvindo a gente. Dona Maria Antônia.
Você sabe, Severo, faz tempo que eu não tinha uma live tão gostosa. Vou falar para os dois, porque foi leve, deu para a gente entender tão bem tudo. E outra coisa, Pedro e Cristiano, se vocês pudessem nos mandar um vídeo que vocês têm da empresa para nós colocarmos na Forlac Brasil, né, Severo? Para todos assistirem no nosso canal antes da feira. Vou providenciar. Legal. É verdade, nós temos no YouTube, nós temos lá o canal da Forlac Brasil, também no Facebook, e a gente recebendo os vídeos de vocês, a gente coloca lá para que as pessoas possam ver essas tecnologias. Maria Antônia já falou para vocês que nós vamos ter o Sebrae fazendo todo encontro lá em Lambari para fazer a rodada de negócio. Nós também vamos ter o Forlac Show, trazendo todas as técnicas, informações e as palestras. Então, marca aí, 23 a 25 de maio, em Lambari, forlac.net.br, você já pode fazer o seu credenciamento para poder estar com a gente lá. A cidade é muito simpática, é uma cidade turística, é uma cidade onde o prefeito vai todos os dias da feira, fica com a gente o tempo todo lá, porque ele também é um entusiasta deste mundo dos eventos, inclusive ele construiu uma área linda dentro de uma ilha na cidade, onde nós estamos fazendo a apresentação lá. Forlac 2023, 23 a 25 de maio. Obrigado, seu Pedro, obrigado, seu Cristiano, uma beleza, vocês vão estar com a gente lá fazendo as apresentações, e você que é do laticínio, você entende muito de tudo que você produz aí. Agora, na hora da refrigeração, procure um profissional, tire suas dúvidas, não instale um equipamento que não seja indicado por alguém que conhece muito disso. Não erre, porque todo erro custa dinheiro e todo esse dinheiro acaba fazendo diferença na sua produtividade. Boa sorte, boa produção, que o Brasil continue seguindo por esse belíssimo caminho com gente tão boa e competente como o Pedro e o Cristiano. Celso Trindade está aqui dando os parabéns a todos. Divulgar informações técnicas, avanços de tecnologia e novos desenvolvimentos não é fácil, mas é o papel da Forlac. Trazer isso para todos vocês, Celso. Obrigado por estar com a gente aqui. Maria Antônia, minha amiga, minha sócia, minha companheira, obrigado por tudo. Grande abraço. Tchau, gente. Abraço a todos. E não percam, Abraço a todos. 23 a 25 de maio. Já coloquem na agenda, já reservem hotel. Nós estaremos todos esperando vocês de braços abertos lá, hein? Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Até mais.